Estamos alegres dessa tarde por tudo aquilo que o Senhor já tem feito neste lugar, pelos louvores, pela ministração da palavra. Vamos continuar adorando e exaltando o nome santo do Senhor. Que alegria poder estar aqui na casa do Senhor mais uma vez, para adorar e exaltar o seu nome, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. Neste dia tão quente, mas a presença do Senhor, ela é real em nosso meio. Louvo a Deus pela vida do meu pastor Arnóbio, irmã Antônia Soares, todos esses homens de Deus, mulheres de Deus aqui nesta igreja, também pelas irmãs do círculo de oração, que são bênçãos em nossas vidas. Louvo ao Senhor também pelo meu esposo, pastor Márcio Calheiros, toda a minha família e a igreja do Senhor que está também ali em Tabuleiro do Pinto, para adorarmos ao Senhor. Chegamos ali também toda sexta-feira à noite e o Senhor tem sido glorificado. Abra sua Bíblia no texto a qual o Senhor tem ministrado ao meu coração aqui no livro de Ruth, no capítulo de número 1, uma palavra muito conhecida, mas o Senhor, Ele é aquele que fala conosco. Sabemos que a Bíblia, ela é uma fonte inesgotável. E todas as vezes que nós paramos para meditar, nós sabemos que certamente o Senhor falará conosco. Aqui no capítulo 1 de Ruth, o versículo de número 20 e o 21 vai nos dizer assim: e ela lhes disse: não me chameis Noemi, mas me chamai de Mara, pois o Todo-Poderoso tem tratado muito amargamente para comigo. E o 21 nos diz assim: saí cheia, e o Senhor me trouxe de volta para casa vazia, porque então me chamais Noemi, vendo que o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Vamos ler também aqui no livro de Jó, no capítulo de número 8 e o versículo de número 7, para que nós possamos fazer uma comparação e uma reflexão acerca do texto de Ruth. Aqui, verso 7 diz assim: embora o teu início tenha sido pequeno, contudo, o teu fim aumentará grandemente. Amém? Glória ao nome do Senhor, querida igreja. Nós estamos aqui nesta tarde tão feliz e alegre, falando acerca do livro de Ruth. E nós paramos aqui no relato que vai ser a expressão do coração de uma mulher chamada Noemi. Ela vai abrir a sua boca no momento difícil da sua história, no momento em que para ela não tinha mais solução, não tinha mais jeito, não tinha mais volta, não tinha mais como algo bom acontecer na vida dela. A Noemi vai abrir a sua boca e vai dizer assim: não me chame Noemi. Por quê? Porque o nome Noemi significa agradável. Ela não queria mais que chamassem ela de agradável, mas ela disse assim: me chame de Mara, porque a amargura da minha vida tem sido algo real. E ela vai atribuir o seu momento para Deus, e ela vai dizer assim: o Todo-Poderoso me tem tratado muito amargamente. Mas nessa tarde eu vim dizer algo de Deus para o seu coração. O teu momento presente não significa que será o teu final, porque nós sabemos que o Senhor, Ele é poderoso para transformar histórias de amargura em momentos de louvor e momentos de adoração. E quando nós vamos ver aqui, nós podemos observar, igreja, que a história de Noemi, ela começou mal.
Muitas vezes a minha e a tua história, ela começa de uma forma triste, ela começa de uma forma que muitos não entendem. Quem não lembra da história de Sara? Sara também teve um começo de história onde as pessoas olhavam para ela e diziam assim: esta mulher nunca vai sorrir, esta mulher nunca vai gerar, esta mulher nunca vai cantar a Deus, ela nunca vai adorar ao Senhor de uma forma plena. Mas nós sabemos que Deus, Ele mudou a história de Sara. Ela passou anos da sua vida chorando, mas chegou um dia em que ela abriu a sua boca e disse assim: Deus me tem dado motivos para sorrir. E bem assim, nós sabemos que foi com Ana. Ana também teve um início triste. Ana teve um início caótico da sua história. A Bíblia nos diz lá no livro de Juízes que Ana chorava, ela lamentava, ela estava sempre diante do Senhor pedindo resposta, pedindo que Deus concedesse para ela o direito de gerar. Mas nós sabemos que os anos passaram e Ana não gerava. A sua competidora chamada Penina, todos os anos a Bíblia diz que ela gerava e ela dava filhos e filhos. Mas chegou um dia na história de Ana que ela se posicionou diante de Deus e ela fez uma oração. E eu sempre digo que algo acontece quando você começa a orar. Algo acontece no mundo espiritual quando você se posiciona na oração. A história de Ana mudou quando ela se posicionou em oração. Ela se colocou na brecha, dizendo: Deus, se o Senhor reverter o quadro da minha história, eu vou entregar o meu filho para servir ao Senhor por todos os dias da sua vida. Ei, nesta tarde o Senhor está dizendo para você: se posicione na oração, se posicione diante deste problema, que a história da sua vida, ela vai mudar. Você está disposto a se posicionar diante de Deus em oração? Você está disposto a se posicionar na oração como Jabez? A história vai nos dizer que Jabez, ele foi o mais ilustre da sua casa. Jabez, lá no livro de Crônicas, capítulo de número 4, vai dizer que Jabez, ele se posicionou na oração. Ele, quando nasceu, a sua mãe colocou o nome Jabez, porque dizia ela: este menino, ele me causou muitas dores. Mas chegou um dia da sua história que Jabez se posicionou dizendo assim: eu vou me colocar no monte da oração. E a oração, ela muda a sentença. A oração, ela muda decreto. A oração, ela faz o que o homem não pode fazer. Tem uma frase muito linda que eu gosto de sempre mencionar, de Hernando Dias Lopes. Ele, uma certa vez, ele vai dizer assim, que a oração, ela muda a mão de Deus ao meu e ao teu favor. A oração, ela move a mão daquele que move o mundo. E nessa tarde eu vim dizer para você: o Senhor, Ele pode mover o quadro da sua história. Ele pode mudar a sua história hoje. Nós sabemos que a história de Noemi, ela começa de uma forma triste. A Bíblia vai nos dizer que nos tempos em que os juízes julgavam a terra, houve fome da terra. E a fome, nós sabemos que era um sinal da desaprovação de Deus. Quando Deus, ele cerrava o céu, era porque ele queria chamar o seu povo a atenção. Ele cerrava o céu para dizer: olha, eu não estou me agradando de vocês. E Deus, ele mandava o juízo para o povo. E aqui nesse texto de Ruth, capítulo 1,
dinheiro. Aconteceu da mesma forma. A fome, ela chegou em Belém. Na terra do pão, na casa do pão, não existia mais pão. Por quê? Porque Deus, Ele enviou a fome. Aí nos diz a palavra que um homem chamado Elimeleque, ele sai da terra de Belém e ele vai para peregrinar nas terras de Moabe. Moabe era terra de pagão, era terra de alguém que não se agradava dos filhos de Deus. Nós sabemos, queridos, que ele toma aquela decisão, e é um perigo quando nós tomamos decisões sem orar. Não tome decisão sem buscar a direção de Deus. Não tome nenhuma decisão na sua família sem pedir a orientação do céu. Sabe por quê? Porque a melhor coisa é estar no centro da vontade de Deus. O que adianta ter dinheiro e não ter a verdadeira felicidade? Mas Elimeleque, a Bíblia vai nos dizer que ele não ora, ele não pede orientação de Deus, e ele vai fazer aquilo que ele pensa, ele vai fazer aquilo que ele imagina. Eu vou buscar o sustento da minha família. Não é proibido buscar melhorias para a sua família, mas o segredo é estar na orientação de Deus, é estar na posição de Deus. Porque o que adianta fartura distante de Deus? O que adianta dinheiro distante de Deus? Então nessa tarde o Senhor, Ele me trouxe aqui para te dizer: tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado ao tomar decisões. Elimeleque pega a sua família, pega a sua esposa Noemi, e ele vai peregrinar lá em Moabe junto com seus filhos Malom e Quilion. E nós sabemos, queridos, que o nome Elimeleque significa Deus é o meu juiz. Mas só que neste ponto da história, ele não vai considerar Deus como seu juiz. Ele não vai considerar o nome a qual foi lhe dado, oh glória. Mas ali, quando ele chega naquele lugar, sem a direção de Deus, o que é que acontece? A morte bateu em sua porta. O inesperado aconteceu. Ele chega ali, morre. E a Bíblia nos diz que ainda fica Noemi com os seus 2 filhos. Mas muitas vezes Deus, Ele dá sinais para mim e para você. Eu creio que a morte de Elimeleque era Deus falando no coração de Noemi, era dando um sinal para ela: chegou o tempo de você sair de Moabe, chegou o tempo de você voltar para Belém, porque lá eu tenho a verdadeira alegria para você. Mas tem pessoas que não entendem o sinal de Deus. Tem gente que não entende os sinais do Senhor. O Senhor começa a falar, porque Deus, Ele fala de diversas maneiras. Deus não fala somente através de palavras, Ele fala em sonhos, Ele fala através de revelação. O Senhor, Ele se revela. E ali Noemi, a Bíblia nos diz que ela vai permanecer naquele mesmo lugar. Por 10 anos, ela não entende que ali não era o seu lugar. Tem lugar que não é para você. Moabe não é lugar de crente. Moabe não é lugar de crente. Mas ela não entendia o que Deus estava falando. Ela não entendia. Entenda os sinais de Deus na sua vida. Ali a Bíblia vai nos dizer que os anos foram passando e ela não entendeu. Os seus filhos agora vão morrer do mesmo jeito. Os 2 filhos de Noemi morrem e agora a Bíblia vai nos dizer que fica aquela mulher desamparada e sem ninguém, mas ainda tinha as suas noras. Oh, glória! Deus nunca desampara por completo, por causa da sua misericórdia. A Bíblia vai nos dizer que ficava Noemi com as suas 2 noras. Mas aí no versículo 6 é lindo, porque o Senhor, Ele é um Deus tão bom,
Ele é um Deus tão amoroso para com aqueles que Ele amam, com aqueles que Ele conhecem. Deus, Ele vai fazer Noemi ouvir uma notícia que vai mudar a sua história. Noemi, ela vai entender que chegou o tempo de voltar, que chegou o tempo de voltar para o lugar de onde ela nunca teria saído. Por quê? Porque no lugar do pão, o Senhor, Ele jamais vai desamparar o seu povo. O Senhor estava mandando a mensagem para Noemi: é o tempo de voltar, mulher. E ela escuta que lá em Belém o Senhor havia estado com o seu povo, e lá o pão começou mais uma vez a chegar naquela região. É ali que ela se posiciona. Chegou o tempo de voltar. Mas agora eu vou voltar vazia. Cheia eu parti, mas vou voltar vazia. Mas a Bíblia nos diz que ainda tinha aquelas duas noras. Deus, Ele vai trabalhar no improvável da história de Noemi. Deus, Ele trabalha de maneira que eu e você não entendemos. Eu não entendo o trabalhar do Senhor, mas Deus, Ele faz o extraordinário. Ele faz brotar um sinal de esperança. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é Deus de esperança, Ele é Deus de providência, Ele é Deus que muda aquilo que ninguém consegue mudar. E ali o Senhor vai fazer ela se levantar. Ela se levanta e diz: agora eu volto para a minha terra, eu volto para o meu povo. Oh, irmão, mas ali nós observamos que quando ela se posiciona, alguém também vai entender, porque essa mulher, ela vai influenciar aquelas duas noras de uma forma extraordinária. É como nós ouvimos no dia de ontem pela nossa pastora: sempre nós estamos influenciando alguém ao nosso redor. Nós podemos influenciar ou de maneira positiva ou de maneira negativa, mas de uma forma ou de outra nós estamos influenciando. E a influência de Noemi foi muito forte. A influência de Noemi foi tão grande que as suas noras foram impactadas. As duas se levantaram com ela para ir para Belém, para ir com ela. Mas no meio do caminho, uma chamada Orfa, ela vai voltar pela orientação de Noemi. Ela diz: voltem, minhas filhas, eu não vou poder mais dar para vocês nenhum filho, nem que vocês esperassem para que eu gerasse mais uma vez. Não havia tempo mais para esperar. Eu já estou velha, eu já estou nessa idade, eu não tenho mais o que fazer. Mas aí a Bíblia nos diz que Ruth, ela vai entender os mistérios de Deus, porque nem todo mundo entende os mistérios de Deus na vida. Ah, como é bom entender aquilo que Deus, Ele tem para as nossas vidas. Ruth não abriu mão da vida que o Senhor estava para lhe entregar. Ruth não abriu mão da promessa de Deus. Com certeza Ruth, ela ouvia Noemi falar acerca do Deus de Abraão. Com certeza Ruth ouvia Noemi contar as histórias do Gênesis. Com certeza Noemi, ela falava dos relatos que Deus havia feito da promessa de Abraão. A promessa de um dia abençoar todas as famílias da terra. Mesmo que Ruth, ela não fazia parte do povo de Deus, mas ela ouviu a história da promessa. E é quase impossível alguém que um dia teve a promessa não abraçar o projeto de Deus. Oh, glória! Nessa tarde Deus está dizendo para alguém: abraça o projeto. Abraça o projeto dele na tua vida. Abraça o projeto de Deus na tua casa. O teu começo pode ser pequeno, mas Deus está dizendo para você: o teu final será de glória, será de honra e será de providência, porque Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Ruth agora chega diante de Noemi.
Eu creio que ela dizia: não é mais com você o meu compromisso agora é com Deus. O meu compromisso não é somente com você, agora é com Deus que você pregou. É com o Deus que você serve. Ah, Noemi, aonde você deitar, eu vou deitar. Aonde você dormir, aonde você morrer também, eu irei ficar lá. Por quê? Porque agora eu tomo uma decisão. A maior decisão da minha vida é servir ao Deus Todo-Poderoso. Agora a Ruth vai tomar a maior decisão da sua vida. Oh, como é bom tomar decisão. A decisão que muda a história. A decisão que vai mudar a tua vida, sabe qual é? É servir a Deus. A maior decisão que você tomou e que você poderá tomar é servir ao Deus de Abraão, é servir ao Deus de Noemi, é servir ao Deus de Isaac e Jacó. Não existe decisão melhor, não existe decisão maior, porque essa decisão, ela vai influenciar, impactar a tua vida, a tua família e as futuras gerações. Alguém vai te conhecer como alguém que tomou uma decisão para a glória de Deus, para a honra dele. Ei, como é que você quer ser conhecida? É como alguém que tomou uma decisão para adorar e glorificar o nome do Senhor. E agora Ruth vai dizer: eu não abro mão de você. Mas a Bíblia vai nos dizer que ela agora vai voltar para Belém. E ela chegando em Belém, acredito eu que a sua fisionomia não era mais a mesma. Por quê? Porque o sofrimento maltrata o nosso corpo. Sofrimento muitas vezes maltrata. Muitas vezes aquela mulher que você conhecia, que era linda, agora quando você, depois que os anos passam, você olha e você diz: misericórdia, meu Deus. O que aconteceu com aquela mulher, com aquele homem? Muitas vezes o pecado, ele vem maltratando o corpo do ser humano. Mas nós sabemos aqui que com certeza a fisionomia de Noemi, ela vai mudar. E nós observamos por quê? Porque quando ela chega lá em Belém, as mulheres e as vizinhanças, elas vão dizer assim: não é esta Noemi? Ela agora não era mais aquela mulher alegre. Não era mais aquela mulher formosa, aquela mulher de semblante lindo, porque a Bíblia diz: aquilo que está no coração, a alegria do coração, ela formoseia o rosto. Agora ela estava amargurada, e a prova disso é o texto que ela vai abrir a sua boca e ela vai dizer assim: ó, não me chame mais de Noemi não, eu não sou mais uma mulher agradável, eu não sou mais uma mulher feliz, eu não sou mais uma mulher contente. Agora sabe o que acontece comigo? Eu parti cheia, mas agora eu voltei vazia. Por quê? Porque o Todo-Poderoso, Ele tem colocado a sua mão pesada sobre mim. Muitas vezes a gente quer atribuir a Deus por aquilo que a gente mesmo decide fazer. Não atribua a Deus as consequências dos seus próprios erros. Não atribua a Deus aquilo que você mesmo decidiu fazer. Não atribua a Deus as falhas, os erros que você fez durante a sua caminhada. Não atribua a Deus, porque a Bíblia diz que Deus é bom. Deus é bom. E o Pai das luzes, Ele sempre tem coisas boas para nós. Então, nós muitas vezes vamos colher aquilo que nós plantamos. Porque a Bíblia diz que o homem colhe aquilo que planta. Quem semeia vento vai colher tempestade. Noemi agora vai atribuir a Deus os problemas que lhe foram acometidos. Mas a misericórdia do Senhor é grande. Sabe por quê? Porque quando chega no versículo de número 22 do capítulo 1, a Bíblia nos diz que Noemi chega naquele ambiente, ali em Belém, era um tempo de fartura. Noemi retornou com a moabita Ruth, a sua nora, naquele ambiente. Sabe qual foi o tempo? Foi o tempo da colheita da cevada. Ou seja, Deus estava dando um sinal para ela e dizendo: a minha misericórdia, o meu poder nunca foram retirados do meu povo. Eu sou Deus de fartura, eu sou Deus de providência, eu sou Deus que faz, eu sou o Deus que não abandona aquele que anda
minha presença. Oh, glória. Essa tarde eu vim dizer para você, o Deus da esperança, Ele continua trabalhando. O Deus de esperança, Ele continua trabalhando. Vai ter reviravolta nessa história. O texto vai nos dizer, queridos, que quando Ruth ela vai chegar naquele ambiente, ela vai ter, aleluia, uma iniciativa a qual vai chamar a minha atenção, porque quando Ruth chega ali, quem sabe os olhares das pessoas olhando para ela com certeza e julgando por causa que ela não era uma mulher que fazia parte do povo de Deus, ela era uma estrangeira, ela era alguém que não fazia parte do povo, mas Ruth, ela não vai cruzar os braços, ela não vai se conformar com a situação, ela vai pedir a Noemi para trabalhar nos campos, ela vai pedir a Noemi a autorização para sair ao campo. Oh, que coisa tremenda! Sabe o que eu vejo aqui, queridos? Que muitas vezes a gente se acomoda na situação de desespero, mas Ruth vai nos ensinar que nós não podemos nos acomodar, precisamos nos levantar, porque a colheita está na nossa frente. Aleluia. Ruth vai se levantar, mas o interessante, queridos, é que quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos entender que Deus é que está no comando da história. Deus é que está no controle. Porque Ruth poderia ir colher em qualquer campo. Mas sabe aonde vai parar Ruth? No campo de Boaz. Deus não é Deus de coincidência. Deus, Ele é Deus de providência. Eu vou dizer de novo para você entender. Deus não é Deus de coincidência. Ele é Deus de providência nessa tarde. A Ruth pensava que estava indo para um lugar apenas trabalhar e colher em campos para o sustento dela e da sua sogra. Mas ela estava sendo orientada e encaminhada para o lugar determinado por Deus. Ei, Deus está conduzindo você para a sua posição. Deus está conduzindo a sua história. Ele está conduzindo você. Deus está lhe vendo. Não adianta alguém dizer que você está fora do projeto, mas você está sendo conduzida pelo céu. Oh, glória. Nada escapa do olhar de Deus. Nada escapa do olhar de Deus nessa tarde na tua vida. Porque quando Ruth pensava que estava apenas ali colhendo para o seu sustento, Deus estava olhando, dizendo assim: eu vou te direcionar para o campo que eu preciso. Por quê? Porque o campo de Boaz era exclusivamente o lugar que Deus queria que ela fosse. Deus estava trazendo, aleluia, uma nova história para a vida de Noemi e de Ruth. A história vai nos dizer, queridos, que Ruth começa a colher as espigas naquele campo. Alguém olhava e ficava observando a história daquela mulher. Ela não sabia de nada. Muitas vezes nós estamos aqui, irmã Jeane, e a gente pensa que nada está acontecendo, que nada está sendo planejado e projetado. Mas enquanto você está aqui, existe uma atuação de Deus, existe um projeto do Senhor, existe um trabalhar de Deus, existe uma reviravolta da parte de Deus para mim e para a sua vida. Oh, glória. Você nem sabe o que Deus já preparou para a tua vida. Tu nem sabe o que Deus está projetando.
Noemi ficou em casa, quem sabe amargurada, quem sabe chorando, mas quem sabe ela também ficou em casa orando. Quem sabe ela ficava em casa e dizendo: Deus, o Deus de Abraão, Ele ainda trabalha. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó ainda tem poder para mudar a minha história. Eu sei que o meu final, ele não vai ser de derrota, porque o meu final, ele vai ser um futuro brilhante para a glória de Deus, porque assim eu creio. Ruth colhe as espigas no campo, de manhã até a tarde. Ô irmã, de manhã até a tarde. Foi fácil? Não. Ela estava colhendo as espigas ali, ó, entre os segadores, aquilo que sobrava. A história vai nos dizer que o que caía da colheita, as pessoas menos favorecidas, elas poderiam pegar para levar para casa. E assim Ruth fez. Ela seguia os padrões estabelecidos pela lei do povo de Deus. Ela seguia os posicionamentos do povo de Deus. Ou seja, ela abraçou até a cultura do povo de Israel. Olha como é lindo. Oh, glória. Boaz chega e começa a observar o que está acontecendo. Boaz era o dono da fazenda. Boaz era o parente de Noemi, aquele que teria direito de resgatar e comprar toda a herança que era de Elimeleque, marido de Noemi, e também dos seus filhos. Ele era o parente que tinha direito para comprar. Então a Bíblia nos diz que ele vai observar que Ruth estava colhendo aquelas espigas, e ali o texto vai nos dizer que ele para e começa a observar o que ela estava fazendo. Oh, irmão, tem alguém olhando para você. Tem alguém lhe observando. E algo que você tem feito. Boaz vai perguntar: de quem é essa moça? Quem é essa moça? Essa moça é diferente. E ali os ceifeiros vão dizer, os trabalhadores vão contar acerca de Ruth, que ela havia voltado, vindo lá de Moabe, que teria deixado a sua terra, deixado a sua parentela, por causa de Noemi, a sua sogra. Com certeza a história de Ruth, ela começou a ser contada de boca em boca. Com certeza a história de Ruth, ela foi, sendo falada em toda aquela região, porque aquilo que nós fazemos para Deus, Ele não fica esquecido. Aquilo que a gente faz para o Senhor, com certeza ela terá uma recompensa. Olha, a recompensa ela virá para a tua vida. Deus, Ele é Deus de recompensa. Ele vai recompensar a tua história. Ele vai recompensar a tua decisão. Ele vai recompensar as tuas decisões durante a tua trajetória. Aquilo que você precisou deixar, aquilo que você precisou deixar para trás. O nosso Deus, Ele é Deus de recompensa. E agora Boaz vai olhar para ela, vai se focar nela, e ele vai dizer assim: deixa ela colher o que ela quiser, deixa ela pegar o que ela quiser. Ele vai chamar ela e vai dizer: agora você pode pegar, você pode ficar aqui, você pode tomar água, você pode tomar o vinho, você pode ficar aqui no meu campo. Mas Ruth não vai entender aquilo que Deus está fazendo com ela, e ela vai se posicionar e vai dizer: por quê? O que é que está acontecendo? Mas Boaz vai responder para ela: olha, me contaram o que você fez. O que você fez ficou notório. Oh, glória. O que você fez ficou notório. A tua decisão ficou notória. Eu acho lindo quando Boaz vai dizer para ela: olha, minha filha, fique aqui no nosso campo, fique aqui no meu campo.
Toda a cidade do meu povo sabe que você é uma mulher virtuosa. Toda a cidade do meu povo, ela sabe que você é uma mulher virtuosa. Oh, que declaração linda. Ele vai se posicionar diante dela e ele vai dizer assim: olha, o Senhor galardoe, o Senhor te recompense, porque você terá um grande galardão. Pleno, vai ser pleno. Eu vou dizer de novo: o galardão, ele vai ser pleno para você que tem feito a obra do Senhor, para você que tem deixado tudo pela causa do Senhor. O teu galardão vai ser pleno, vai ser dado pelo Senhor, o Deus de Israel. Ele vai ter recompensa para você. Aquilo que você faz no secreto, Deus vai recompensar diante de muitos. Eu vou dizer mais uma vez: aquilo que você fez no secreto, Deus vai te recompensar diante de muitos, para que o nome dele seja glorificado. Você lembra de Mardoqueu? Estava lá na porta e certo dia ele descobriu uma conspiração, que 2 servos do rei, Bigtã e Teres, eles estavam tramando para matar o rei. E ele foi denunciar a rainha Esther. Chegando lá, a história foi contada para o rei, e o rei tomou uma posição e mandou enforcar aqueles 2 servos, mas nada foi feito por Mardoqueu. Esqueceram de Mardoqueu, mas o dia foi determinado pelo céu. No dia em que Amã decidiu fazer uma forca para Mardoqueu, Deus entrou em ação, e naquele mesmo dia a Bíblia vai dizer que Deus tirou o sono do rei e disse: o que se fez com este Mardoqueu? Agora vai chegar o dia da recompensa. E a recompensa chegou no dia que foi feita uma forca. No mesmo dia, Mardoqueu foi colocado no cavalo real e tomou as vestes reais. E foi dito pelo próprio Amã: esse é o homem cuja honra o rei se agrada. Está preparada? Está preparado para ser honrado por Deus? Está preparado para que o teu choro seja transformado, o teu lamento seja transformado em cântico de vitória? Oh glória, eu vim profetizar para a tua vida. O teu choro vai se transformar em cântico de vitória. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando Noemi pensava que era o fim, Deus, ele fez assim, ele mudou a página. Nessa tarde eu vim profetizar para a tua vida. Deus vai mudar a página. Deus vai mudar a página de história de crente. Deus, ele é poderoso para mudar a página de crente. Aí eu acho tão lindo, irmã Jane, porque no versículo que eu li, o versículo de número 20, é a história do lamento, é a história do choro de Noemi, é a história da amargura de Noemi. Mas quando eu abro no capítulo 4, abre aí a tua Bíblia no capítulo 4, esse livro, ele só tem 4 capítulos, mas poderia ser a história mais triste da Bíblia, mas ela foi transformada na história mais linda de amor da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque no capítulo de número 4 e no versículo 14, a Bíblia vai nos dizer que chegou um dia na história de Noemi que as mulheres disseram para ela: bendito seja o Senhor, que hoje não deixou sem um parente, que o seu nome seja afamado em Israel, e ele será para ti um restaurador da vida e um provedor da tua velhice. Ou seja, a mulher que ia morrer sem netos, sem uma descendência, aí Deus diz assim: ela não vai morrer sem descendência, ela vai ter uma descendência, ela vai ter um futuro, porque o Senhor, ele é o que prepara futuro para mim e para a tua vida. Tu crê que o teu futuro já está garantido? Oh glória. Oh irmã, eu acredito que a pior coisa que uma mulher sente é morrer sem uma descendência, morrer sem uma família, é morrer sem ter um neto, sem ter uma netinha, né? Porque eu não sou vó ainda, mas as avós dizem, né, Jeane,
que a avó é o amor da vida. Os netinhos não tem coisa mais linda. É mãe 2 vezes. Eita, já estou sonhando, a irmã disse. Oh, glória. Aí a irmã, né? Agora ela ia morrer sem descendência. Ela ia morrer sem filhos, porque não tinha mais, e não ia ter netos. Mas agora Deus disse, eu vou mudar. Oh, glória. Levanta a mão assim, porque eu vou profetizar para a tua vida. Deus está dizendo, eu vou mudar. Aquilo que para você era o final, vai ser o começo. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo, eu sou Deus de recomeço. Eu sou Deus que muda o quadro. Eu sou Deus de recomeço na tua vida. É melhor o final do que o começo. O teu começo pode ter sido triste, mas o teu final será de glória. A Bíblia diz, tu porém, segue o teu caminho até o fim. Sabe por quê? Porque não é no começo e nem é no meio. A bênção, ela virá sempre no final. Aí Deus pega Noemi e diz para ela, olha só, tu vai ter um netinho. Ela pega o filhinho nos braços, o filhinho de Ruth. Aí as mulheres vão dizer o quê? Olha só, essa criança, o seu nome vai ser Obed. Diga comigo, Obed. Diga mais forte, Obed. Sabe o que significa Obed? Adorador. Oh, glória. Está entendendo o que Deus está dizendo para você? Eu sou aquele Deus que transforma história de lamento em cântico de adoração. E nessa tarde, o Senhor vem dizer para você, se preocupa não, porque este lamento eu vou transformar em adoração. Que Deus te abençoe.